Um dos exemplos de interrupção é quando você já vai contar uma história que elas já conhecem, como um conto de fadas, que já fizeram até filmes. As crianças falam: "Ah, mas eu já conheço essa história." Uma das respostas que você pode dar para as crianças, dentre várias, você pode responder assim: "Mas a história que eu vou te contar hoje, você nunca ouviu. Essa é especial. Eu vou te convidar a escutar com muita atenção, a deixar os ouvidos bem atentos." E você não estará mentindo para a criança, pois cada história que a gente vai contar, a gente conta de uma forma diferente, tira lições diferentes e vai ser de um modo especial, porque toda hora que você vai contar uma história é um momento mágico. Aí você tá contando a história da Chapeuzinho Vermelho, que ela ia levar coisas na casa da vovozinha, e a criança te interrompe falando: "Eu fui à casa da minha avó, lá tem um cachorrinho e ele gosta de brincar com uma bola." Tipo, interrompe você, nada a ver com a sua história. Aí como que você vai responder? Aí você pode responder assim: "Fulano", fala o nome da criança, "querido, eu vou adorar ouvir a sua história depois, ao final, na pausa, no intervalo. Mas agora, como eu ia dizendo, a menina caminhava pela floresta." E você continua com a história. Assim eu respondo gentilmente para a criança e deixo claro para a turma que o momento da história é especial, é único. Às vezes a criança faz uma pergunta porque ela está prestando atenção na história. Eu devo dar atenção para ela, mas eu posso deixar ela responder essa pergunta. Por exemplo, às vezes a criança faz uma pergunta porque ela está prestando atenção na história. Eu devo dar atenção para ela, mas eu posso deixar ela responder essa pergunta. Por exemplo, ali no conteúdo que eu pesquisei, a autora Ana Flávia Basso, ela conta que uma vez uma menininha perguntou para ela, que ela estava contando a história do rei, que cor que era a capa do rei. Ela poderia ter respondido que era azul, era amarela, cor que existe, ou uma cor imaginária assim, da cor da estrela cadente numa noite de primavera. Mas ela olhou bem nos olhos da menina e falou: "Você sabe a cor da capa." Assim ela deixou aberto para a criança imaginar, porque o importante é a imaginação, né, na contação de história. Esses foram alguns exemplos das interrupções e algumas sugestões que vocês podem estar dando como resposta. Agora vamos falar sobre a conversa depois da história. É importante que o momento da contação tenha um final bem definido. Um bom recurso é concluir a história com uma rima ou um aplauso diferente. Por exemplo, bata palmas quem gostou do Era Uma Vez. Quem não gostou, que fique para outra vez. Você pode deixar as crianças falarem a opinião delas sobre a história, deixá-las fazerem perguntas. Você pode perguntar sobre os personagens, o que chamou a atenção, fazer um trabalho bem legal, cantar música. E depois que você deixar as crianças falarem, você vê a visão que elas tiveram da história, aí sim você pode pôr uma atividade que será o nosso próximo assunto. Então vamos falar agora sobre as atividades para realizar depois da contação de histórias. E aqui nós temos um leque
de alternativas para você estar realizando com os seus alunos ou com o seu público depois da contação de histórias, o que vai guiar você a realizar diferentes tipos de atividades. Vamos ver algumas que podemos estar fazendo. Após a contação, é sempre importante realizar um trabalho em que as crianças se envolvam e relembrem o que foi contado. Nessa hora é preciso considerar a faixa etária de cada grupo. Você pode estar fazendo dobraduras das personagens, desenhos das personagens que mais gostou, construção com sucatas, músicas sobre a história, fantoches diversos, bonecos com papel machê, máscara. Você pode pedir para a criança fazer um resumo da história, construção de livrinhos, dramatizações, fazer tipo um teatro da história onde as crianças podem ser os personagens. É muito legal ver a história e depois eles fazem o papel, né, dos personagens. Fantasias, teatros de sombras, painéis. É bem interessante emendar a história com uma atividade lúdica, assim as crianças estarão interagindo, né, desenvolvendo a sua coordenação motora, seu raciocínio, sua criatividade. E assim encerramos mais um assunto. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!